mais um episódio do Fala aí, Sesmac. E esse episódio, João, vou te falar, viu? Vai ser um desafio, né? Que desafio, gente. Eu não sei realmente nada. E a gente vai aprender todo mundo juntos aqui, tá? Por isso que vai ser bom. Totalmente inovador. Isso. Iremos falar sobre a bioinformática. Já ouviram falar sobre bioinformática? Peptídeos, é a questão da era da genética, né? Tratamentos, diagnóstico de doenças raras. A gente vai entrar nesse mundo. Com certeza. A evolução, né? A tecnologia entrando na área da biomedicina, né? E para isso, né, Águida? Nós trouxemos o nosso aluno Geildson. Geilson. Gente, ele pegou. Tentei, botei até uma colinha aqui, mas... Fez cola. Gente, ele fez cola, é sério, ó, pra cá. Mas, Geilson e o professor Carlos, né? Só que antes, eu sou Águida Feitosa, coordenadora do marketing do Sesmac. João Sampaio, pró-reitor de planejamento. E sejam bem-vindos, né? Muito obrigado. A esse tema totalmente inovador. Isso. Acho que muita gente vai ter curiosidade. Eu, particularmente, estou assim com inúmeras perguntas. E, inicialmente, queria, né, agradecer a presença de vocês e pedir que vocês se apresentassem. Tudo bem? Olá, pessoal. Meu nome é Carlos, sou professor de Sesmac. Também fui aluno do Sesmac no curso de biomedicina. Né? Quando eu terminei o curso, eu pensei em trabalhar na área, então eu migrei para análises clínicas, que é o que todo biomédico geralmente faz, pelo menos há uns 10 anos atrás. Hoje em dia, nem tanto, né? Aí, então, surgiu a oportunidade de fazer um mestrado em engenharia biomédica lá na UFPE. Então, eu migrei para Recife, para morar lá. E, em seguida, eu me apaixonei tanto por essa área, e surgiu a oportunidade de entrar no doutorado em genética. Então, eu cursei uma parte do meu doutorado na UFPE e uma outra parte lá na Itália, na Universidade de Trieste. Então, eu sempre estudei nessa parte de peptídeos, genética, genoma e biologia computacional, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Isso. Boa tarde, meu nome é Geilson Pontes, sou aluno da Universidade do Sesmac, sou do 4º período de biomedicina e vim falar um pouco hoje sobre meu trabalho que foi aprovado no Congresso Internacional de Biomedicina, lá no Rio de Janeiro. Ó, que coisa boa! Parabéns. É um grande representante da instituição, né? Já começou no 4º período, né, Águida? No 4º período e já está o projeto sendo apresentado. Mostrando para que veio. E só reforçando que nós temos aqui nos bastidores o Arthur, né? Que é colega aqui do Geilson, que vão apresentar juntos o trabalho, né? Isso fizeram juntos o trabalho, foi isso? Sim. O Arthur é o principal do trabalho, no caso. Ele é o principal, sou o coautor, junto com nossos mais 2 colegas, que é Adson, do curso de nutrição, e Everson, do curso de biomedicina também. Que massa. Que e bom. O professor é o orientador aí desse trabalho, é? Isso. Eles me procuraram para poder fazer esse trabalho. Eu, como já tinha dado a disciplina de bioinformática para eles, já os conhecia, então resolvi apoiar esse projeto. Muito Legal. bom. Muitos alunos envolvidos, né? Além do professor aí, né? Deve ser muito gratificante, né, professor? E a gente percebe que na verdade, é interdisciplinar. São várias disciplinas, vários cursos que podem estar junto nesse processo também, né? Vale ressaltar também, bioinformática é a única disciplina que foi dada no Sesmac, tá? No curso de biomedicina não é dado bioinformática. O Sesmac foi o primeiro, o centro a fazer esse curso. Então, somos pioneiros com essa disciplina, com algo totalmente inovador e muito importante que eu percebi aqui durante o estudo que eu fiz. Um estudo rápido, viu? Muito não, é bem rápido mesmo, estou totalmente leiga. E aí eu queria iniciar, né, João, para que todo mundo possa compreender o que vem a ser a bioinformática. Certo. Então, a bioinformática é a junção das áreas da informática, da comunicação, né, juntamente com as perguntas biológicas. Então, você tem a integração tanto da informática quanto da biologia. E isso vai gerar respostas para as grandes perguntas que nós temos hoje em dia sobre doenças, diagnóstico e como resolver esses problemas. Nesse contexto, a gente fala em informática e fala, né, nessa parte da genética e tal. Necessariamente,
precisa entender da informática ou a informática é apenas um instrumento que Muito bom, auxilia, né, nesses trabalhos? Boa pergunta, João. Inclusive, quando eu vim conhecer a bioinformática, foi no meu doutorado. Olha só, né? Eu já conheci na graduação, eu conheci no meu doutorado. Então, eu não conhecia nada de informática. O máximo que eu fazia é usar a planilha do Excel, o Word ali, não sabia nem programar. Então, dentro do próprio laboratório, foi quando eu vim descobrir pessoas que já trabalhavam com isso, que também não eram da área de informática, que sabiam fazer alguma coisa de programação. Sim. E eles passaram esse conhecimento adiante. Aí, a partir daí, quando eu me formei no meu doutorado, foi que eu pensei o seguinte: olha, eu tenho umas perguntas que eu quero responder, eu tenho um pouco das skills que eu tento responder isso, mas eu preciso melhorar isso. Aí, depois, eu fui fazer um curso à parte de informática para poder melhorar as minhas habilidades. Né? Mas você não precisa saber programar para poder fazer bioinformática. Você pode fazer parcerias. Você pode fazer parcerias, inclusive. Tá? Certo, é isso E que eu queria entender. E pode também, acredito eu, que com isso, com essa tecnologia já desenvolvida, né, ela vem auxiliar como um usuário, né? Aqueles trabalhos, né, que necessariamente não estaria dentro da pesquisa em si, mas como usuários, né, em diversas áreas. Sim. É por aí? Sim, é verdade. A grande parte da bioinformática, hoje em dia, ela tem uma cara, uma máscara, né, muito amigável. A gente fala isso porque você não precisa encarar na telinha preta e saber programar para poder ter uma resposta. Muitas pessoas já fazem isso para você. Criam programas preditores baseados em machine learning, em conhecimento mais profundo de máquina, bota uma carinha bonitinha onde você tem que colocar a sua sequência ali presente, clica no botão e ela vai te dar um monte de resposta. Então, você não precisa ser um expert na informática. Você nem precisa saber informática. Perfeito. Mas precisa ter boa vontade. Né? Os resultados que aí sim, a interpretação do que... Justo. Aí é que entra a bioinformática. Que, tipo, a grande questão não é colocar um dado e sair um dado, né? Como um professor de informática meu falou. Todo computador tem um input, que é o dado de entrada, e o output, que é o dado de saída. Mas o que significa isso? Qual o significado dessa saída aqui? Você colocou o dado certo? A resposta que você fez é correta pela análise que você fez? Até a pergunta que você vai fazer, né? Que tem que ser bem elaborada. Muito, muito. E a bioinformática, ela é um pequeno ramo da biomedicina, que tem diversas áreas, obviamente. Então, é na biomedicina que você consegue ter as perguntas para poder responder isso com a bioinformática. E eu estava aqui imaginando, né? E a pesquisa é justamente isso. Você vê aquilo que já é conhecido, mas através daquilo que se demonstra, né? Você percebe alguma possibilidade diferente e aí vai investigar justamente isso, né? Justo. Olha, desde o genoma humano já faz um bom tempo, né? Inclusive o Brasil participou do genoma humano. Muitos dados foram coletados, mas não sabiam para quê. Tinha os dados, mas para quê? Então sabia-se que tinha informação ali, mas a tecnologia daquele tempo não era suficiente para poder chegar essa informação. O que é que eles fizeram? Guardaram tudo no banco de dados. Conforme a tecnologia foi passando e as disciplinas foram se integrando em uma multiárea, aí você começou a descobrir como extrair essas informações. Então, hoje em dia, você tem as ferramentas, você tem a informação, mas saber como extrair informação ainda é um problema. Problema. E também pode ser o inverso, né? Acredito, né? Estamos falando, né, em hipótese, né? Assim, para nós que somos leigos, né? E também se quer um objetivo, né? Se um determinado objetivo, e aí a busca de caminhos através das pesquisas para conseguir determinado objetivo. Acho que as vacinas Tudo com esses estudos, né? São os testes, né? Estudos, correto. testes. E aí eu fico pensando aqui no Geilson, né? Que o professor, ele trouxe aqui uma trajetória lindíssima, né? Aluno do SESMAC, inspiradora, né? Demais. É tanto que está inspirando alunos, né? Aí Isso, seguir esse caminho. Fez o mestrado dele no doutorado, ele veio com essa descoberta, então, ou seja, ele passou uma longa jornada, né? E vocês, como ele pontuou desde o princípio, já na graduação, tendo acesso a essa informação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, você enquanto aluno já ter acesso a essa informação, o que lhe encantou por essa disciplina, por essa área já, é essa área que você acha que vai seguir, porque ainda está cedo, né? Está no quarto período. Como mesmo o professor falou, tipo, não tinha a grade de bioinformática no nosso curso em si. Em nenhum curso, talvez. Quando ele fez a disciplina optativa no terceiro período, e eu e meus colegas, a gente
quis fazer, porque a gente gosta da área de pesquisa e tudo. A gente, por exemplo, a gente tem um psique já em andamento também. Então a gente foi para a disciplina e a gente se apaixonou, porque a gente adora programação também, a gente ama computador, a gente gosta disso tudo e quando a gente viu que podia juntar biologia molecular, a gente podia juntar informática junto, a gente se apaixonou pela área. Deu match. Foi. Amor à primeira vista. Então a gente pensou, não, vamos fazer pesquisa em cima disso, vamos aprender isso. Então, toda quarta-feira de manhã eu chegava um pouquinho atrasado para o professor, por causa dos ônibus, mas eu sempre estava lá. E passou o quarto período, apareceu o Congresso Internacional. Então, a gente estava lendo alguns artigos de bioinformática sobre peptídeos, mineração de peptídeos. Aí a gente falou com o professor e queria fazer algo relacionado a isso. Aí veio a ideia do coco, do peptídeo do coco. A gente fez Aí o professor nos orientou, explicou tudo, como funcionava. Nas próprias aulas dele, ele já mostrou isso. Aulas excelentes, no caso. E então, a gente fez a mineração do peptídeo. A gente buscou no Niprot, um banco de dados do Niprot, NCBI. A gente fez toda a mineração, pegamos sequências template, sequências sondas, fizemos um blast. Depois disso tudo, a gente achou nosso peptídiozinho, nossa mineração. A gente pegou o domínio conservado dele, achamos e fizemos as caracterizações, que era a primária, a terciária, a secundária. Após isso, a gente fez uma visualização dele no PyMol e no AlphaFold e escrevemos todo o artigo, pegamos as propriedades físico-químicas e todo o resto e escrevemos o artigo, o professor nos orientando e tudo. E enviamos. E aí estão aí breve para apresentar. E o professor aqui babando, né? É porque você consegue visualizar o que você tem na aula, por exemplo, na aula de bioquímica básica, você fala sobre a proteína pode ser categorizada em fase primária, secundária, terciária. E isso eles conseguem visualizar na prática, né? Características físico-químicas, formato tridimensional. Então, o que a gente fala na teoria, eles conseguem visualizar lá. Eu acho que quando a gente vive a teoria e prática, acho que é bem, né, dá aquela vontade de aprender cada vez mais. Ô, Jailson, mas assim, para esclarecer para quem está assistindo, o que são peptídeos, né? Não sei, de verdade, João. No caso, o peptídeo em si, que a gente estava analisando, ela é uma defensina. A defensina, elas têm, diferente dos peptídeos normais, elas têm um amplo espectro, que são como inibidores de patógenos em si. Eles são diferentes. Patógenos são... Como é que vocês poderiam São os traduzir para nossa... micro-organismos que causam doença nos humanos. de patologia. Ok. De patologia, João. tá. Pronto, ó, está falando a nossa língua agora. Não, porque o Jailson, ele foi para um nível. Foi. Que eu fiquei aqui Gostei, prestando atenção na fala dele e eu, meu Deus! Mas... Então não foi só eu, não foi só fui eu só não, né, Agda? Você também estava aí viajando nas palavras. Nas palavras que ele trouxe vários termos, né? Que eu acho que é bem muito importante, bom. se vocês Mostra puderem... a profundidade, né? Exatamente disso, isso, exatamente isso. Não, mas aí, em si, quando enviamos e quando foi aprovado o artigo em si, o resumo, a gente teve todo o apoio, que eu quero agradecer também, o apoio ao discente, apoio a toda a diretoria da FEJAL, apoio à pré-reitoria acadêmica e apoio à pré-reitoria financeira, que nos ajudou, nos apoiou, o professor também em si, todos os professores do curso nos apoiou para a gente chegar lá e apresentar. E, exclusivamente, a gente era os únicos alagoanos a apresentar no Congresso Internacional. Olha, coisa linda, tá vendo? Do SESMAC para o Congresso Internacional. Muito bom. E olha, Parabéns, o Congresso de João. Biomedicina Internacional, que só tinha basicamente uns 3 ou 4 de bioinformática, tá? Então, Além disso, né? Esse pouquíssimas funil pessoas. ainda, né? Pouquíssimas Ou seja, é um pessoas. destaque muito importante. Parabéns mais uma Parabéns, vez aí. professor. Professor e os alunos que estão aí. E aí, professor, seguindo essa linha, né, que vamos ver se a gente está compreendendo aqui, né, o assunto. Sim. Você somou a informática, né, com a biologia, lhe deu match e tal, faz as perguntas, tem a resposta. A tecnologia está trazendo isso para ajudar, né, na análise. E eu vi que você falou a questão de tratamento e diagnóstico também foram duas
duas palavras importantes, principalmente para doenças raras. Como funcionaria isso? Como tem ajudado? Queria compreender melhor esse cenário. Certo, vamos lá. Então, algumas doenças, essas doenças raras que você citou aí, por exemplo, elas se expressam no corpo de forma diferente também, né? Não é todo mundo que consegue expressar essa doença, porque ela é rara, obviamente, e quando ela expressa, ela dá sinais dentro do corpo. E como ver esses sinais? Então, através de bancos de dados, com sequenciamento do genoma humano, começou a pesquisar vários genes que poderiam estar diferentes comparando um com o outro. Vou comparar a pessoa A com a pessoa B. Certo. Então, o que é que eles têm de iguais? O que é que eles têm de diferente? Então, tudo que tem de igual, provavelmente todo mundo vai ter igual aquilo. O que tem de diferente? O que traduz uma pessoa a outra? Então, pessoas que têm a doença também são comparadas com pessoas saudáveis. Né? Então, por exemplo, eu participei de um grupo no meu pós-doc lá da Itália com uma doença bem rara, mas é bem comum na Europa, né? Que é a hidradenitis supurativa, conhecida como acne inversa. Essa doença, imagine que aparece acne em todas as jogos do corpo da pessoa. Então, no início, ela é bem difícil de ser diagnosticada. Geralmente, leva 10 anos para ser diagnosticada essa doença, né? De tão similar a outras infecções que você pode imaginar. E, segundo, as pessoas que, quando vão descobrir, já estão numa situação muito grave, né? Então, o que a gente fez? A gente comparou o sequenciamento dessas pessoas com pessoas saudáveis. Inclusive, fui eu que fiz essa parte da análise. Que massa. Então, quando a gente visualizou, a gente percebeu que algumas proteínas da pele, que protegem contra Staphylococcus aureus, que são patógenos mais comuns ali da pele, elas eram diferentes em pessoas que têm a doença. Tá? Então, o quão diferente isso é e como é que isso interage. Né? Então, as defensinas, como ele bem falou, elas contêm uma propriedade que ela é anfipática. Ela tem cargas positivas, cargas neutras e cargas negativas. Ela tem que ter, e tudo isso bem distribuidinho ali na sequência dela. Por quê? Porque ela tem predomínio de positivo e as bactérias têm predomínio de negativo. E por ligações eletrostáticas, positivo e negativo se ligam. Né? Só que essas defensinas de doentes, elas tinham uma carga positiva muito alta. E como ela tinha carga positiva muito alta, ela acabava não conseguindo atrair a pequena quantidade de carga negativa que as bactérias tinham. E assim, as bactérias passavam, infectavam, e elas basicamente ficavam invisíveis para ela. Então, quando a gente vê doenças raras, a gente tem que ver o que é que está diferente de outras pessoas. Por exemplo, também nessa mesma doença, essas pessoas expressam o RNA, esse RNA que vem do DNA, né? Então, elas expressam esses transcritos que vão virar proteínas futuramente de forma diferente. Então, tem alguns microRNAs que são expressos em maior quantidade do que em uma pessoa saudável. Então, por exemplo, a ideia, inclusive estou com um projeto de pesquisa já aprovado pela FAPEAL e pelo SESMAC sobre isso, que a gente está fazendo o seguinte, pegando esses microRNAs, vendo a expressão dele e produzindo peptídeos, como o Gerson falou, para tentar se ligar a esses microRNAs e daí fazer um biosensor. Aí a pessoa não vai precisar levar 10 anos para poder fazer um diagnóstico. Em apenas algumas horas ou minutos já consegue. Já pensou, que fantástico. Eu estava imaginando aqui a explicação do professor Carlos. A doença, né, quer dizer, dependendo da doença, ela é congênita, ou seja, já nasce, né, no DNA, né, já tem aquela predisposição e ela pode ser adquirida também, né? Correto. Esse estudo também leva em consideração esses fatores? Certo. Para você descobrir a causa de uma doença, ela não é causada por uma única coisa. Existem fatores ambientais, como você come, que você toma, as radiações solares, então, são vários fatores externos que podem estar contribuindo para isso. Ligados a fatores genéticos também. Tá. Então, você tem mais probabilidade de ter mutações em um determinado gene. Por exemplo, existe um gene que é o CFTR, né? Que é o gene que expressa a fibrose cística. Então, se você tiver uma mutação nesse gene, você vai transcrever uma sequência de ATCG, que são nucleotídeos, diferente que pode causar a doença. Né? Então, o que causa a mutação naquela região específica? Né? Não é só uma coisa. Então, são vários motivos que podem estar ligados a isso. Inclusive, tem um grupo específico que só estuda isso, esse tipo de mutação. As causas, né? E isso daí é que realmente vai impactar no estudo e no diagnóstico, né? Sim, com certeza. E também na possibilidade de cura, né? Também nesse sentido, né? Justo. A gente fala muito sobre medicina personalizada. Esse que eu ia questionar, que também vai... A bioinformática, ela vem para ajudar isso, né? Justo. Essa questão da personalização, não é Tem isso? sim, tá? Então, geralmente a gente divide a bioinformática em 2 ramos maiores. Certo. Núcleos.
A de diagnóstico, que é como eu te falei, tipo, a gente desenha moléculas capazes de se ligar a biomarcadores específicos, no caso do microRNA, que eu falei que são expressos de forma diferente, né? Ou a área de tratamento, onde você consegue produzir moléculas que têm atividade em amplo espectro, que pode servir como antibiótico, tá? Você pode produzir peptídeos que têm atividade específica contra SARS-CoV, hepatite, dengue, e assim você consegue moldar a terapia de forma mais específica. Agora, isso requer tempo e dinheiro. Imagino. Eu estava imaginando, Agda, a questão do Covid, né? A Covid, como é sabido por todos, mas não sei se já existe, já é identificado o porquê, mas em algumas pessoas ele teve uma reação muito forte. E em outras não. Passava até como, Tanto como que chamavam, muitas pessoas né? chegou a óbito, né? Isso. E outras pegaram o Covid e praticamente não tiveram alguns sintomas, tal, mas nada mais que isso. E esse estudo também em doença, como o próprio Covid, né, que foi um vírus tal, também faz parte desse estudo da... Sim. Então, a gente primeiro adquire o conhecimento que já existe, né? Por exemplo, nosso corpo tem antígenos que conseguem reconhecer outras moléculas que não são do corpo, tá? E são chamados de HLA, né, em humanos, antígeno leucocitado humano, ou MHC, de forma geral, em todos os seres vivos. Então, todo ser vivo tem isso. Então, quando você tem um patógeno, seja lá qual for um novo ou um já reconhecido, ele vai ser reconhecido através desses antígenos. Mas o corpo vai tocar nele, vai ver, olha, isso aqui não pertence ao corpo, porque nada do que eu vi é parecido com isso. Tá. Então, isso é estranho. Então, o sistema de defesa vem lá e ataca. Quando ele não consegue reconhecer, aí o patógeno, no caso dos micro-organismos, né, eles ganham a batalha porque eles conseguem infectar. Então, no caso da Covid é o seguinte, todo mundo tem diversos tipos de HLA. Tem um HLA A, B, C, DR, DQ, DQ e DR. E cada tipo de HLA, por exemplo, HLA A tem mais de 6.000 diferentes. HLA B tem mais de 3.000 diferentes. Então, a combinação de A, B, C e DR entre nós aqui é quase impossível ser igual. Então, eu vou agir de uma forma diferente da sua, que vai agir de forma diferente da dele, que vai agir de forma diferente da dele. Então, cada um responde a um patógeno de forma diferente, porque os antígenos de reconhecimento do corpo conseguem lidar de forma diferente. Entendi. Tá? Aí, como é que a gente usa isso a nosso favor, né? Então, uma vez que a gente sabe qual é a região que ele interage, né? Por exemplo, um SARS-CoV, a gente já sabia que ele já reconhecia a AC2, que é aquela região do que é da célula. Então, aquela região que ele reconhece, a gente consegue modificar ou colocar peptídeos que se ligam primeiro para poder competir com a ligação. Então, se ali está ocupado o espaço, o patógeno não vai conseguir mais se ocupar ali. A gente chama de peptídeos Eu bloqueadores. agora entendi o que é peptídeos agora. Eu vou tocar ele. E aí, você voltando para sua pesquisa, que eu queria entender um pouquinho mais a pesquisa dele, vai voltando aqui, tá? Você disse que encontrou um peptídeo, não é isso? Antimicrobiano. Isso. E aí você... assim, eu estou sendo leiga mesmo. Vocês podem dizer, não tem nada a ver com o que você está falando, ou tem tudo a ver, né? Eu vi que você se inscreveu em biomedicina. Muito bem. Não, eu queria compreender. Pelo que eu entendi, esse peptídeo ele tem um papel de, tipo, proteger, seria aquilo ali, e evitar o ataque do... Vamos dizer, como é que seria a palavra que eu podia dar? Do patógeno, do patógeno micro-organismo. mesmo, não é isso? O peptídeo que você encontrou desde lá no coco, não foi isso? Sim. Já existe, tipo assim, é como fosse um tratamento já? Ou ele ainda é preventivo? Eu queria entender um pouquinho mais como é que funciona ele. Uma vez que identificaram que existe uma proteína capaz de ter atividade antimicrobiana no coco, Certo. ela já existe no coco. Já Então, existe. Ela já existe no coco. Já foi, e vocês identificaram isso no isso. coco, beleza. Tá? Tá. Então, ele já sabe que existe uma molécula ali capaz de defender o coco de alguns micro-organismos. Agora, tá. essa proteína também serve contra os micro-organismos humanos? A gente não sabe. O que é que eles fizeram? Ok, Eles pegaram essa proteína, fizeram um monte de predição através dessas ferramentas de informática, né? Você coloca a sequência lá, clica no botão E ele vai te vai dar uma mostrando, tabela dizendo certo. quais micro-organismos provavelmente vão ter uma atividade e quantos % de certeza tem em relação a isso. Né? Foi justamente isso que eles fizeram. Então, uma vez que eles saibam, até agora são só predição, então tem certeza que realmente vai ter atividade. Entendi. O que é que a gente precisa fazer? Precisa simular algo mais parecido com o corpo humano, que é a técnica de simulação dinâmica molecular. Que aí, no caso, é um passo após esse estudo que você está exatamente fazendo. Tá. Uma curiosidade, vocês identificaram no coco, Sim. mas o que foi que levou
o a fruta ser o coco e não a maçã, a laranja. E teve algum sinal aí nessa É porque descoberta? estávamos lendo alguns artigos científicos e vemos um artigo de um amigo do professor, no caso, que eu descobri Sim. que era amigo do professor. Sim. E ele tinha feito também sobre um peptídeo antimicrobiano no coco também. Então a gente queria fazer algo relacionado a isso. Já tinha um caminho, né? Já tinha um caminho. Ele tinha achado no endosperma do coco. Aí, o que é que a gente pensou? Vamos fazer um alinhamento. Aí pegamos as sequências, template, no Uniprot, pegamos o proteoma do coco, no NCBI, aí fizemos o nosso alinhamento no Blast. Aí achamos o peptídeo em si. É porque Ele você... Eita, desculpa. Ah, não, perdão, também. Acho que é pintar moedas. A curiosidade. É, né, que tá curiosidade. grande. Ele fica em que parte, assim, do coco? Naquela partezinha branca? Então, ele fica geralmente na parte que você está consumindo, né? Sim. Pode ficar tanto no óleo quanto na parte branca. Sim. A localização dele é diversa na planta toda. Não tem uma coisa Sim. específica, assim. Isso. Né? Tá. Porque as plantas, de forma geral, elas têm comunicação célula a célula. Então, o que uma célula sente, todas as células sentem. O que é diferente no corpo humano, que tem regiões de defesa específicas. Interessante. Muito interessante. Não, eu tô assim, impressionada. Eu acho Mas vocês devem estar encantados, porque eu acho que deve ser maravilhoso. É um mundo assim encantador, eu acho, né? Muito, muito legal. Tanto que me levou a ir para essa área. E o conhecimento, né? O conhecimento é imenso, né, professor? O quanto tem a se estudar, né? O quanto Quanto mais se estuda, se descobre que sabe pouco. É, né? não, e o que eu acho que, assim, mais o quanto é... E que é lindo também esse trabalho, porque é um trabalho que pode ajudar muitas pessoas, né? Vocês vão trazer, como você falou, tem doenças que levariam 10 anos para ser diagnosticado e você, com esse estudo, com esse banco de dados, né, de tudo, Sim. você consegue reduzir esse tempo, né? E salvar vidas, melhorar vidas também. Olha só, a E Bia... Eita, desculpa. Pode falar, não? Pode falar. Não, eu fiquei imaginando, às vezes, o próprio alimento, o próprio Sim. coco, no caso, ele pode, a pessoa Consumir. consumindo, ele pode agir positivamente nesse intuito. Tá. Existem algumas moléculas que não são necessariamente peptídeos ou proteínas, né? São metabólitos secundários, como tanino, fenol e assim vai. Elas têm propriedades na hora do consumo. A maior parte são quebrados por proteases do próprio corpo. Então, o corpo reconhece que não é do próprio corpo, vai lá e quebra. Porque pode ser um vírus, pode ser uma bactéria que pode fazer mal. Ele já Então, está se protegendo, né? na Automaticamente. saliva, no estômago, tem tudo isso que já vai ajudar você, tá? Então, de forma geral, o que você consome de proteínas ativas nem sempre são ativas no seu corpo, por causa disso. Bem interessante. Inclusive, se é afoativa, ela pode prejudicar você. Então, esse caminho, né, de transformar a proteína ativa também é Sim. objeto de estudo, né, nesse certeza. sentido, né? Assim, quando a gente pensa em criar novos antibióticos, né, tá até comentando com os meninos, nós já estamos atrasados. Porque as bactérias têm muito mais favorável de criar resistência aos antibióticos hoje em dia Sim. do que o homem de criar novos medicamentos, Ou novos seja, são mais antibióticos. ágeis do que... Justo. Tanto que a OMS, ela cita 5 micro-organismos por ano, que são os principais que precisam de pesquisas urgentes, porque daqui a um tempo não vai ter nenhum medicamento que sirva mais. É por isso que a prescrição médica dos antibióticos ela é importante. restrita, né? É restrita. Não se a- automedique. a utilização é rigorosa, até para você não perder a resistência daquela medicação, né? Justo. E tem pessoas que iniciam o tratamento e já param porque estão começando a se sentir bem. E não é só, tipo, uma dor de garganta, não. Estou falando de tratamentos mais severos, como tuberculose, por exemplo, que levam meses para se tratar. Aí, nos primeiros meses, já começa a se sentir bem, aí não Aí quero vou deixar mais. pra lá. Aí deixa. Aí Aí a- quando vai É tomar, mais resistente, tá mais né? resistente ainda. Aí você vai ter que recorrer a medicamentos que têm uma porcentagem de toxicidade. Né? Porque nem todo medicamento ele só causa o bem. Sim. Né? Você vai lá ler a bula, tem lá efeitos colaterais. Tem vários, Né? muito, né? Então, quanto mais resistente é o medicamento, o patógeno, mais você tem que usar medicamentos que podem ser mais tóxicos ao seu corpo. A gente faz basicamente um cálculo, o quanto de benefício, o quanto de prejuízo vai dar para poder fazer isso. Entendi. Talvez por isso que tem que saber mais de química, né? A própria computação, né? Não, mas a gente passa por um problema também. Nem tudo são flores, né? Como a gente sabe. A bioinformática ela é limitada pela tecnologia atual.
tá? Então, nós não temos hoje em dia um sistema, um mecanismo que seja 100% fiel à biologia corporal, tá? Que simule o corpo. A gente tem técnicas que se aproximam disso, como ele falou. A simulação dinâmica molecular. É um teste que você coloca a proteína, coloca o solvente que você quer, coloca a pressão, temperatura e simula um cálculo matemático de como ela poderia interagir. Entende? Como poderia. Isso. Tá. Aí por isso que hoje a gente não tem, por exemplo, uma medicação para tudo, tá? Porque o que às vezes a gente acha que tem na bioinformática e vai tentar traduzir isso no ser vivo, não tem mais correspondência, tá? Porque, tipo, ou a bactéria já ganhou resistência àquilo, que já antes não tinha, né? Ou o cálculo matemático previu algo que realmente era uma exceção e não é a realidade. Ou, por exemplo, se uma proteína consegue se ligar com a outra, na bioinformática não tem nada que impeça essa ligação. Então, você vai conseguir fazer. Tudo input gera output, lembra disso? Né? Então, no corpo humano, tem molécula de água, tem outras proteínas ali passando. Então, pode ser que a outra molécula ocupa aquele espaço ali e não consiga mais se ligar. Esse foi um dos grandes problemas do SARS-CoV, porque ela é glicosilada. Então, tem várias moléculas ali, glicosilada, em toda a região do SARS-CoV. E nas simulações que a gente fazia, tudo se ligava no SARS-CoV. Mas, na realidade, não conseguia, porque já tinha algo ocupando aquele espaço. Entendi. E aí eu fico pensando assim, que a gente, às vezes, a gente que está do outro lado, né? Que não está no lado de vocês, da pesquisa. Eu já estava querendo que você já me trouxesse resultados. Calma, ainda estou na etapa inicial ali, né? O quanto leva, por isso que todo mundo, óbvio, né? Pegou todo mundo de surpresa, todo mundo não tinha conhecimento. E o estudo, ele requer um tempo, né, professor? Ele requer tempo. Olha, só te falar que nem todo mundo estava surpreso com isso, né? Existem uns estudos, sempre existem estudos de futuras doenças que podem causar pandemias no mundo inteiro. Já tem né? uma prospecção Quais assim. são as próximas? Já existiam. E tinha saído um artigo 12 anos atrás que o próximo vírus que iria causar uma pandemia seria o SARS-CoV. Já existia. Né? Porque a gente vai ver as mutações genéticas desses vírus nos animais e a probabilidade dele mutar de certa forma que consiga infectar o homem. Existe tudo isso. Tá? Agora são predições. Então, nem que eu diga 99% de chance disso acontecer. Mas aquele 1% lá pode ser muito maior do que a gente imagina. Como aconteceu. Aconteceu, né? E às vezes né? Pois é. Agora, quando a gente vai pensar em novos medicamentos, por exemplo, surgiu uma doença nova. Vamos produzir medicamentos contra ela? Não. Vamos testar o que já existe primeiro? Porque o conhecimento que já foi passado pode ser que funcione. Por isso que se está testando um monte de medicamentos. Tá? Do que já existia. Vamos ver se funciona ou não. Isso. Vamos somar, né? Tinha até soma de medicamentos. Não vamos ver, inventar né? a roda. A roda já existe. Vamos Entendi. lá. E às vezes, né, um medicamento vai para uma linha e é descoberto, né? Novas tem uma interações. função, né? É Justo. muito interessante. Inclusive, às vezes você adiciona um outro medicamento, uma outra molécula, um outro peptídeo nesse medicamento e ele ganha 10 vezes mais o que ele tinha de antes, de função. Potencializa muito, tá? Inclusive, quando eu estava lá na Itália, tinha um professor Tossi que ele trabalhava com interações medicamentosas. Então, ele adicionar peptídeos e medicações que já tinham patentes quebradas, obviamente, né? Para não ter processos jurídicos, e aumentava a atividade ou ganhava novas atividades baseado nisso. Muito interessante. Eu lembro, antes de iniciar o nosso episódio aqui, você falou de estudos sequenciados, né? Porque existe investimento que tanto de tempo, de financeiro mesmo, eu acredito que tenha, né? Sim. E que vocês seguem essa linha. Como você, eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que funciona. Certo. Então, como eu falei, já existem diversos bancos de dados. Inclusive, o maior banco de dados do mundo é o NCBI, certo? Que é o banco de dados que juntou vários pesquisadores do mundo e depositou todos os sequenciamentos de planta, de animais, de micro-organismos, tudo nele. Então, por exemplo, quando o Jason falou, precisamos do genoma do coco, que é coco nucifera. Onde é que ele foi buscar? Nesse banco de dados. Que ele falou. Tá? Isso mesmo. Todo pesquisador tem acesso a ele. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com humanos. Também tem o genoma humano lá, publicado. Né? Então, às vezes você acha uma planta nova, por exemplo, da caatinga, você está pesquisando lá, acha uma planta diferenciada lá. Então, não tem o genoma dela lá. Então, você vai ter que sequenciar ela. Tem que extrair DNA, tem que fazer sequenciamento, e isso requer dinheiro, tempo e dinheiro. Só aproveitando assim, a gente tem um bioma muito grande, diverso, né? A Amazônia, né? E além, né, da própria Mata Atlântica, enfim. O Brasil é muito rico nisso, né? E como é que o senhor vê aí as possibilidades? A imensidão de possibilidades
para um país como o Brasil, né? Com essa biodiversidade tão grande. É verdade. Olha, eu conheço 2 grandes grupos que trabalham com essas diversidades, com plantas, de forma geral. O da UFPE, de onde eu vim, a professora da Ana Maria Branco, que trabalha com plantas de Jacatinga, e um grupo de um amigo meu que fez doutorado comigo, que agora está na Embrapa, lá perto da Amazonas, que ele trabalha com plantas específicas de Amazônia, que são exclusivas de lá. Tá? Então, tipo, quando a gente conversa e compara informações, a gente vê que, tipo, essas plantas, por ter estímulos diferentes, elas adquirem características diferentes, proteínas diferentes, que podem ser utilizadas para pesquisas diversas, mas elas não estão abertas. Por quê? São financiamentos específicos. O governo financia para você pesquisar só sobre isso, então você não pode divulgar para o mundo sobre isso. Até você esgotar a sua fonte de extração de informação ali, aí depois é que você coloca nesse banco de dados do NCBI, por exemplo, para poder todo mundo ver. Mas até lá, fica ali preso. No mínimo, tem muita coisa ainda a ser descoberta, né? Tem, demais, muita. demais. Talvez a cura esteja tão pertinho ali. É a verdade, gente não eu sabe. estava pensando nisso. É por esse motivo que os estrangeiros pegavam muitas plantas nativas do Brasil e levavam para fora. Porque a biodiversidade aqui é imensa, né? Justo. E aí a gente tá chegando ao final do episódio. Vocês acreditam? Sou rápido, hein? Passa rápido, né? É um tema interessantíssimo. É apaixonante, né? E assim, queria só vocês, para finalizar rapidinho, né? O que é que você imagina com sua pesquisa que você, quando deu esse pontapé inicial aí com o seu grupo de estudo, né? O que é que você pensa que ela pode contribuir? Só para finalizar nossa fala aqui e o professor também dá a sua fala final. Não, eu imagino que vá longe nossa pesquisa com ações terapêuticas, entendeu? Por exemplo, a gente fez uma análise de predição e ela estava fazendo uma predição para antiviral, contra a hepatite C e contra o próprio SARS-CoV-2. Ou seja, já tem um pontinho Já tem um inicial pontinho para seguir essa linha, né? Exatamente. Que coisa boa. É interessante mesmo esse trabalho de vocês. Já pensa também em outras possibilidades e outras, ou vão focar nessa Outros aí? estudos ele está falando. Outros estudos? Sim. A gente tem nosso próprio psique, que a gente trabalha também com bioinformática, com o professor Laécia, que é sobre resistência bacteriana também. A gente planeja usar bacteriófagos contra a resistência bacteriana em si. E é um vasto mundo e eu quero explorar todo esse mundo da bioinformática. Maravilha, maravilha. É bom saber que a gente colocou umas sementes em É algumas isso, pessoas, professor, né? é isso que eu ia E elas falar, vão né? florescendo, né? Vão florescendo. Essa é A a gente parte precisa de boa. pessoas A gente assim, precisa, né? Está precisando de mais e mais certeza. pessoas. Pois é. Então, pensando em formação em geral, a bioinformática, ela realmente tem esse feeling com a pessoa novo, né? Que vem da tecnologia já entra em contato com o computador logo cedo, né? Na minha época, a gente demorou um pouco mais para poder ter esse E a contato. inteligência artificial, como é que entra aí? Já está Então, existe um ramo... ajudando aí nessa... Tem sim. Antes a gente tinha preditores que eram muito mais vagos, por exemplo. Tem atividade antimicrobiana, mas para quê? A gente não sabe para quê. Né? Aí hoje em dia já tem bancos de preditores específicos, com que essas SARS-CoV-2, como ele mesmo falou, com que a dengue, tipo variante diferente. Você já do mesmo começa patógeno. a organizar, deixar mais Isso. específico, não E tão ser mais genérico, preciso, né? Mais né? preciso. Para você, por exemplo, tem atividade, mas contra o quê? Vamos ter que Perfeito. pesquisar. Há muito tempo atrás, a gente descobriu algumas proteínas na macaxeira e no feijão. E não sabia para que tinha atividade. Então, a ideia geral era testar para diversos patógenos. A gente testou contra bactérias, não deu atividade. Contra vírus, não deu atividade. Contra fungo, não deu atividade. Na última tentativa, testou contra larvas de Aedes. E foi um larvicida excelente. Já pensou? Enfim, gente, João queria fazer mais uma pergunta. Que a gente já chegou ao final mesmo, João. É bom que fica no ar. Fica no ar. Para o próximo. Para o próximo, né? Gente, queria parabenizar de verdade. Eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho, assim, importantíssimo de forma social, né? Para a saúde pública como um todo. Isso. E que vocês continuem com essa pesquisa, ajudando aí, tá? Com certeza. Resultados para tratamentos, diagnósticos e parabenizar tudo mais. aí 2 exemplos, né? De professor. De professor, e de aluno. Parabéns. Orgulho mesmo, ser SESMAC. Mais um episódio do Fala Aí, SESMAC. Fala aí.